O que nos levou a ser mais pobre do que os nossos avós? Há uma série de questões e respostas para essa pergunta. Mas o fator principal é que os seus esforços não estão sendo recompensados. Hoje em dia não adianta você trabalhar se a sua remuneração não acompanhar os seus esforços. Por exemplo, você trabalha hoje em torno de 7 horas por dia e é remunerado em torno de R$ 3.000. E o valor da casa atualmente é em torno de R$ 100.000. Suponhamos que passa 10 anos e o valor da casa dobre a R$ 200.000. E o seu salário suba só R$ 200. Isso significa que ao longo dos 10 anos você perdeu dinheiro em comparação ao valor da casa, que dobrou de valor. Isso significa que os seus esforços perderam valor durante os 10 anos em comparação ao valor da casa. Então significa que você vai ter que trabalhar mais para manter o mesmo poder de compra que você tinha 10 anos atrás, ou seja, ficar no 0 a 0 em comparação ao valor da casa. E eu abro um parênteses aqui para dizer que a gente está comparando só em relação à casa, mas existem outros produtos que sobem muito mais rápido do que a casa. Por exemplo, o ovo subiu 27% em uma semana. Você agora consegue entender os perigos da inflação, da consequência que ela pode provocar? O ovo ele não subiu 27% por causa que está escasso. Aconteceu algo inesperado, agora está escasso no mercado. Não, isso é irresponsabilidade do governo de tanto provocar inflação, de como também várias burocracias que faz com que o preço suba. E isso é justamente o que acontece conosco nos dias atuais. Enquanto os nossos avós usufruíam de um tempo onde os seus esforços eram remunerados tão bem que eles não tinham dificuldade de conseguir patrimônio, ou seja, as casas. A grande questão é aqui que mesmo que você ganha em número mais do que os seus avós, que o salário era menor naquela época, a remuneração em número era menor, mas o poder de compra da moeda era maior. Ou seja, era muito fácil ganhar dinheiro e as coisas eram baratas. Hoje, as coisas são caras e você ganha pouco. Aí está a diferença de seus avós foram melhores em conquistar, em adquirir patrimônio. Outra questão que também lhe mantém pobre mais do que os seus avós é a questão do imposto. Enquanto na época dos seus avós não tinha esse exagero de pagamento de impostos, nos dias atuais existe esse exagero para esse tanto de imposto. Em torno de 6 meses dos 12 do ano, você trabalha para pagar imposto. Enquanto na época dos seus avós, os serviços não tinha essas burocracia toda que o Estado hoje produz, interferindo em cada situação pessoal do indivíduo. Ou seja, você trabalha a mesma quantidade de horas, mas recebe menos. Na prática você recebe menos, mas em número você recebe mais, mas além desses números estar desvalorizado, você usa uma boa parte do seu dinheiro para pagar imposto. São coisas que a gente vê no dia a dia, das coisas sempre aumentando, mas o seu dinheiro continua o mesmo. Tem outra questão também, que na época dos seus avós, eles mesmos produziam a sua própria comida e fazendo isso, eles não gastavam os seus recursos para pagar imposto de forma exagerada para o governo, mas ele fazia desse meio para ganhar mais dinheiro. Hoje em dia o Estado ele dificulta com essas burocracias de a gente produzir o nosso próprio alimento, usando como desculpa que esses alimentos podem estar contaminados e desqualificados para o uso. Então, para você produzir o seu próprio alimento, eles enchem você de burocracias e impostos e usa esse argumento e esse meio para lhe manter preso e dependente deles, como se eles mesmos não produzissem uma comida de má qualidade, cheia de adulteração e produtos químicos que só fazem as pessoas ganhar peso. Então a interferência do Estado na vida pessoal dos cidadãos também é uma causa de você ser mais pobre do que os seus avós. Mas se parar para pensar, essa geração era para ser mais rica do que a época dos nossos avós, por vários fatores. Um deles é nós ter mais acesso à tecnologia e máquinas
que faz com que a produção dos produtos seja mais rápido e mais fácil, com menos mão de obra. Se na época dos nossos avós um chinelo era feito em questão de 2 horas, hoje em dia temos máquinas para fazer centenas de chinelo em menos de horas. A matéria-prima é muito mais fácil de ser produzida para se produzir um chinelo, mas o chinelo, em vez de ficar mais barato por estar mais fácil produzir, mas se torna mais caro por causa de todos esses fatores que foram mencionados anteriormente. Um ovo que era para se ficar mais barato ao longo dos anos, fica mais caro. E eu não vejo nenhum outro fator que faça com que o ovo se torne mais caro se não for a interferência do Estado. Aonde o Estado põe a mão, tem-se a tendência e a probabilidade enorme de as coisas se tornar mais caro e mais inviável para você. É só comparar as coisas que o Estado oferece, se é de boa qualidade ou de má qualidade. Certamente de má qualidade. Educação, saúde, infraestrutura de saneamento básico, esgoto, ruas e tudo mais. Até o dinheiro que é oferecido pelo Estado é de má qualidade. Tão tal que esse dinheiro real é usado de curso forçado. Você é obrigado, você é forçado a usar esse dinheiro.